Hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga os estudos. Pode parecer impossível, mas existe um jeito de se tornar viciado em estudar, de verdade. Eu sei, talvez agora isso soe estranho, porque para muita gente o estudo é algo cansativo, pesado, um sacrifício. Mas o que pouca gente entende é que o vício não nasce do esforço em si, ele nasce do prazer em evoluir. E quando o cérebro entende que aprender traz uma recompensa real, ele passa a desejar isso automaticamente. O que eu vou te mostrar aqui são 7 passos práticos e diretos para que o estudo se torne uma parte natural da sua vida, uma necessidade diária, algo que você faz sem precisar se obrigar. Esses passos são simples, mas poderosos. E se você aplicar cada um deles com consistência, vai chegar um momento em que você vai dizer algo que parecia impossível. Não posso sair agora, tenho que estudar. O primeiro passo é criar um ritmo diário, e não uma maratona. Esse é o erro mais comum de quem começa a estudar com entusiasmo. A pessoa passa um dia inteiro mergulhada nos livros, acha que está fazendo tudo certo, mas na semana seguinte já não aguenta mais abrir o caderno. Isso acontece porque o cérebro não funciona bem sob extremos. É muito melhor estudar um pouco todos os dias do que muito de vez em quando. Pensa assim: ninguém entra na academia hoje e tenta levantar 100 quilos no primeiro treino. Se fizer isso, provavelmente vai se machucar e nunca mais vai querer voltar. O estudo é exatamente igual. A constância é o que constrói o hábito. Se você reservar 1 hora por dia, todos os dias, o seu cérebro vai começar a entender que aquele é o seu horário de aprendizado. Ele se prepara para isso. Com o tempo, estudar deixa de ser uma luta e se torna algo automático. É esse ritmo, essa previsibilidade, que faz o cérebro criar o loop do hábito. Quando o estudo se encaixa naturalmente na sua rotina, a disciplina deixa de ser um esforço e vira uma identidade. O segundo passo é superar a barreira do começo, e aqui mora o grande desafio de quase todo mundo. Existe uma força invisível que tenta te impedir de começar, e ela se chama inércia. Imagine que você está com um carrinho de supermercado cheio de compras. Tirar o carrinho do lugar exige um empurrão mais forte, mas depois que ele começa a se mover, empurrar se torna leve, quase natural. O estudo é assim também. O início é o ponto mais pesado, porque você ainda não criou o impulso. Então, não espere se sentir motivado para começar. A motivação não vem antes da ação, ela vem depois. Quando você senta, abre o caderno e começa a estudar. Mesmo que por poucos minutos, o seu cérebro percebe que você conseguiu vencer a resistência e começa a liberar dopamina. Esse pequeno prazer é o que te impulsiona para continuar. O segredo é simples. Comece mesmo sem vontade. 10 minutos de foco valem mais do que horas de procrastinação. Quem entende isso, entende tudo. O terceiro passo é criar um ambiente de estudos que te favoreça, porque o espaço físico tem um impacto direto no teu comportamento. É quase impossível manter o foco se o lugar é barulhento, desconfortável ou mal iluminado. O ambiente precisa trabalhar a seu favor, não contra você. Então olhe ao seu redor. A sua cadeira machuca? A mesa está na altura certa? A luz é boa ou você fica com sombra sobre o caderno? Esses detalhes parecem bobos, mas fazem toda a diferença. Quando você estuda em um local agradável, o cérebro associa aquele espaço ao aprendizado e, com o tempo, ele pede para estar ali. A sua mente começa a entender que aquele é o seu território de crescimento. Se puder, estude em um ambiente com luz natural, próximo a uma janela, porque isso regula o ciclo do sono e aumenta a disposição. E lembre-se, o seu espaço de estudo é o seu templo. Cuide dele com respeito e evite misturar com distrações. Cada vez que você senta ali, o seu corpo precisa entender. Agora é hora de evoluir. O quarto passo é usar as pausas com inteligência. Muita gente acha que descansar é perder tempo, mas a verdade é que o cérebro precisa de intervalos para consolidar o aprendizado. O problema é que a maioria usa as pausas da forma errada. Sabe aquele intervalo em que você pega o celular e começa a rolar o feed, assistir vídeos, rir, se distrair? Isso é uma armadilha.
O seu cérebro sai de uma atividade de baixo estímulo, como ler um texto ou resolver um exercício, e entra num turbilhão de estímulos visuais e sonoros. Quando tenta voltar ao estudo, ele rejeita o silêncio, rejeita o esforço mental, porque acabou de receber uma explosão de dopamina. O ideal é fazer pausas curtas, de 10 a 15 minutos, proporcionais ao tempo de estudo. Levante, beba água, caminhe, lave a louça, pendure uma roupa. Faça algo simples, físico, que não exija concentração. Assim o cérebro descansa de verdade e volta revigorado. A pausa inteligente é uma das chaves para estudar por horas sem perder o prazer. O quinto passo é melhorar os seus hábitos gerais, porque o vício pelo estudo não nasce isolado. Ele depende de um ecossistema saudável. Se o seu dia é cheio de estímulos intensos, festas, redes sociais, jogos, séries, bebidas, o seu cérebro vai se acostumar com recompensas rápidas e superficiais. E aí, quando você se senta para estudar, a monotonia do papel parece insuportável. O truque é reeducar a mente para apreciar prazeres mais profundos e consistentes. Substitua o excesso de dopamina imediata por atividades que te estabilizam. Um bom sono, alimentação equilibrada, exercícios físicos, um hobby tranquilo, talvez aprender um instrumento ou caminhar ao ar livre. Isso acalma o sistema nervoso e faz o cérebro aceitar com mais facilidade o tipo de prazer que o estudo oferece, o prazer do progresso. O vício pelo estudo começa quando o cérebro entende que a evolução é tão recompensadora quanto a diversão. O sexto passo é melhorar o ambiente social e digital em que você vive, porque não adianta você querer criar foco se o seu entorno te puxa na direção contrária. Quando estava estudando, lembro de sentir uma sensação estranha ao abrir o Instagram e ver amigos viajando, indo a festas, curtindo o fim de semana, enquanto eu estava trancado em casa com os livros. Essa comparação silenciosa destrói a motivação. Então, se isso acontece com você, silencie perfis que te geram ansiedade. Pare de acompanhar conteúdos que não te agregam. Em vez disso, siga pessoas que te inspiram, que estão na mesma jornada que você, que te lembram do porquê você começou. E o mesmo vale para o ambiente offline. Evite conviver com quem desvaloriza o que você está fazendo ou tenta te convencer de que estudar é perda de tempo. Você não precisa cortar ninguém da sua vida, mas é importante escolher quem te influencia com mais frequência. O ambiente certo reforça a mentalidade certa. Se você se cerca de pessoas que também estão lutando pelos seus objetivos, o esforço se torna mais leve. Você sente que pertence a algo maior. E por fim, o sétimo passo, o mais importante de todos. Acompanhe a sua evolução. Isso é o que transforma o estudo em algo verdadeiramente viciante. O ser humano precisa sentir progresso para continuar motivado. Se você estuda e nunca percebe resultado, o desânimo chega inevitavelmente. Mas quando você enxerga sua própria melhora, quando percebe que hoje entende algo que ontem era um mistério, algo muda dentro de você. Essa sensação de "eu estou crescendo" é o que alimenta o ciclo do vício positivo. Por isso, registre tudo. Crie uma tabela, anote as matérias estudadas, refaça exercícios antigos, compare resultados. Cada pequeno avanço é uma injeção de motivação. Fazer simulados também ajuda muito, e o mais interessante é guardar os resultados para ver a progressão ao longo do tempo. Quando você nota que está acertando cada vez mais, estudar se torna prazeroso. O cérebro associa o ato de aprender à recompensa de ver progresso, e é aí que nasce o verdadeiro vício. Você começa a estudar não por obrigação, mas pela vontade de sentir aquela sensação de superação novamente. Esses 7 passos formam uma espécie de mapa mental para quem quer transformar o estudo em parte da própria identidade. Não é sobre estudar mais, é sobre estudar melhor. Não é sobre esforço cego, é sobre inteligência emocional aplicada à rotina. Criar o vício do estudo é, na verdade, criar prazer pelo próprio crescimento. É quando você se olha no espelho e percebe que a pessoa de hoje é mais capaz, mais disciplinada e mais confiante do que a de ontem. E isso é poderoso demais. Com o tempo, algo mágico acontece. O cérebro começa a pedir estudo.
Ele associa aquele momento de concentração à sensação de progresso e bem-estar. Você percebe que estudar deixou de ser uma tarefa e se tornou uma necessidade. E é exatamente aí que você vence. Porque quando o estudo se transforma em algo natural, tudo o que antes parecia difícil começa a fluir. O aprendizado deixa de ser uma guerra contra a vontade e vira uma caminhada leve, com propósito. Então, se você quer se viciar em estudar, comece pequeno, mas comece. Ajuste o ambiente, cuide dos seus hábitos, proteja o seu foco e comemore cada progresso. O prazer pelo estudo não nasce de um dia para o outro, mas quando nasce, muda tudo. E o dia em que você disser, não posso, tenho que estudar, esse será o sinal de que o vício bom chegou. Agora me conta, qual desses 7 passos você vai aplicar primeiro?